Olá, eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Air Connected, e nesse Talks com o nosso parceiro e co-realizador Ricardo Fenelon, que é sócio fundador do Fenelon Advogados, vamos conversar com o Juliano Noman, que é diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. O Juliano foi secretário de Aeroportos e de Navegação Aérea Civil na Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Na ANAC, atua desde a sua criação em 2016 e exerceu as funções de gerente de acompanhamento de mercado e assessor especial da Diretoria de Serviços Aéreos e superintendente da Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, além de diretor. É isso aí, Paulo, muito interessante. Na conversa de hoje com o diretor Juliano, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a atuação da ANAC, das iniciativas para o fortalecimento do setor, em especial no atual momento, né, que tem exigido soluções rápidas e eficientes. Além de conversar um pouco também sobre esse programa recente, o Voo Simples, lançado há 2 semanas, que traz regras mais modernas para a aviação brasileira. Isso, Fenelon. O programa Voo Simples contempla mais de 50 medidas que vão ajudar a reduzir os custos do setor, os impactos causados pela Covid-19 e gerar mais empregos. Vamos saber, Juliano, como serão essas ações da ANAC, lembrando que a agência também participa e apoia o Air Connected X. Bem-vindo, Juliano, tudo bem? É uma honra para nós a sua participação. Obrigada por aceitar esse convite. Na verdade, a gente conversa desde o início da sua carreira e agora a gente fica bem feliz e honrado de ter aqui a sua participação como diretor-presidente da ANAC. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo, Paula. Prazer estar aí com vocês, todos que nos acompanharão aí. Para mim é um grande prazer, sempre é. Estou à disposição de vocês. Bom dia, diretor Juliano. Muito obrigado pela presença. É uma grande honra para nós. Queria também agradecer pelo seu apoio, pelo apoio da agência em todos esses últimos projetos, o Air Covid, o Air Talks e o Air Connected. E também te parabenizar aí pela aprovação na Sabatina essa semana, aprovação no Senado, com a sua indicação de diretor-presidente da agência. E para começar, queria te pedir para, em pouco tempo, eu sei que isso é muito difícil, são muitos anos, mas para contar um pouco aí da sua trajetória na aviação, como é que isso começou e como é que chegamos até aqui. Obrigado, Fenelon. Realmente uma grande honra aí, agradeço muito o presidente, agradeço muito o ministro Tarcísio pela confiança, os senadores também que aprovaram, foi uma conversa super interessante no Senado essa semana, é de fato uma grande honra aí, um senso de responsabilidade muito grande. Falar um pouquinho da minha carreira, eu vou tentar resumir, vocês sabem, né, se deixar eu vou falando muito, e acho que a aviação, a gente que é apaixonado acaba revivendo e vivendo as experiências passadas, mas eu vou me controlar, prometo. Eu entrei na aviação, eu trabalhava no Ministério da Fazenda à época, né, o antigo Ministério da Fazenda, com setores regulados, nem era muito setor de infraestrutura, era mais economia da saúde, então junto à Anvisa, a ANS, na época a gente estava tratando do que acabou virando ali as regras de portabilidade de plano de saúde, então já era uma coisa bem de regulação econômica. E aí criaram a Agência Nacional de Aviação Civil, fui convidado, então cheguei no setor de aviação praticamente junto com a ANAC, logo depois da implantação, coisa de um mês. Comecei a atuar em gerente de acompanhamento de mercado, que fazia parte da antiga Superintendência de Serviços Aéreos. Primeiro desafio de cara era conduzir o processo de venda, ali estava uma recuperação judicial da Varig na época, estava encerrando suas operações, e aquilo acabou culminando com uma venda do que era a unidade produtiva, que era a Varig Log, toda a discussão ali envolvendo voos internacionais, domésticos, slots de Congonhas, então já cheguei sem muita calmaria no setor. Na sequência, eu fui convidado para virar o superintendente de serviços aéreos. Para resumir, os 3 anos na superintendência foram diversos desafios. Ali a gente começou com a liberdade tarifária dos voos internacionais, os preços ainda eram regulados, mas acho que os grandes desafios ali foram, de fato, a reorganização da malha aérea. A gente não pode esquecer o que aconteceu ali naquele momento, a gente acabou tendo 2 trágicos acidentes, greve dos controladores, e tudo aquilo gerou uma desorganização muito grande na malha. Então, o trabalho de reorganizar a malha foi muito intenso, muito duro. Óbvio também que essas primeiras medidas, do ponto de vista de regulação econômica, como liberdade tarifária e coisas desse tipo, também foram
foram muito importantes, e já naquele momento, o que foi o piloto do projeto de concessões, que hoje está aí na rua há muitos anos, que foi a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, foi o primeiro aeroporto concedido do país, estava na superintendência, podemos tocar, iniciar essa trajetória aí, que foram as concessões. Na sequência, criaram a Secretaria de Aviação Civil, isso já foi 2011, e eu fui convidado pelo então ministro Wagner a integrar a Secretaria de Aviação Civil, que tinha status de ministério, como secretário de aeroportos. E aí ali o desafio foi criar a Conaero, basicamente, as autoridades aeroportuárias, criar toda essa coordenação entre todos os atores ali do aeroporto, né, para aumentar a eficiência. A gente, logo no começo da Conaero, a gente criou um projeto que foi muito importante, o projeto de eficiência de aeroportos, para melhorar a produtividade do aeroporto, e com isso ganhar capacidade, né, a gente tinha uma dificuldade de investir ali naquele momento. O programa de concessões estava avançando, com Guarulhos, Campinas e Brasília ali naquele momento, e também usar todo esse dinheiro do então criado Fundo Nacional de Aviação Civil dentro do próprio setor. Eu acho que esse era um grande desafio, e aí ali eu pude participar da criação do Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional, que é o plano, graças a Deus, eu vejo, os colegas da SAC têm tocado aí com muita eficiência, e temos obras em todo o país, melhorando a infraestrutura nos pequenos aeroportos, que eram aqueles que naquele momento não seriam alvo de concessão. Bom, depois foram quase 3 anos ali na Secretaria de Aeroportos, Secretaria de Navegação Aérea, fui convidado pelo ministro Moreira para fazer parte da Secretaria de Navegação Aérea como secretário, e aí ali foi interessante poder fazer a conjunção do plano de investimento para os aeroportos regionais, com o que estava sendo planejado na navegação aérea. Então, a gente fez uma interface muito grande com o comando aeronáutico para que os investimentos fossem coordenados, né, que eles acontecessem no mesmo lugar, para a gente ganhar eficiência no sistema como um todo. E aí, ali, a gente acabou montando os pacotes de investimento de infraestrutura aeronáutica para dar suporte aos aeroportos regionais. Na Secretaria de Navegação Aérea, a gente tinha também o plano de capacitação. Capacitamos mais de 1.500 profissionais. Dentre eles, um dos programas que eu mais tenho carinho e me orgulho foi o programa Bolsa Pilotos. A gente pegou estudantes do ProUni, então pessoa de baixa renda, né, com mais dificuldade, que tinham muita vontade de ser piloto, mas eventualmente não tinham condição financeira, então a gente conseguiu financiar, fizemos um processo seletivo, foi bem bacana, pegamos o pessoal do Brasil inteiro, estudantes do ProUni, como eu falei, e eles seguiram aí fazendo suas horas de voos para cumprir seus sonhos, seguir na carreira, né? Foi um programa bem legal. E aí, em 2016, tive a honra de ser convidado para assumir uma das diretorias da ANAC, uma diretoria que já estava ali muito bem formada, inclusive com meu grande amigo e colega Ricardo Fenelon. Ricardo Botelho também estava no término de mandato, e aí eu cheguei junto com o diretor Paz de Barros e o diretor Ricardo Bezerra, compusemos aquela diretoria e viemos aí ao longo desses anos. Foram muitos desafios, né? Conseguimos discutir mudanças que são, eu diria que são grandes legados aí para o setor, capital estrangeiro, a famosa norma da bagagem, né, que é uma norma muito importante para a gente diversificar o setor, trazer novos modelos de negócio. Entramos numa agenda muito grande de custo, a regulamentação dos drones, né, Fenelon? Eu me lembro, você foi até o relator, a gente teve a honra, e aí vou já encerrar, viu, gente? Vou ir terminando, prometi que não ia falar muito, mas a gente teve a honra de, já naquela Assembleia, em 2016, integrei a equipe aí, eu e Fenelon, fizeram todas as negociações do que foi o Acordo do Clima, o CORSIA, lembrando que foi o primeiro grande setor, né, a primeira grande indústria que fechou um acordo para zerar as emissões de carbono, né, para zerar os incrementos de emissões de carbono no mundo, foi a aviação, e a gente teve lá na negociação, foi uma negociação muito dura, praticamente não dormimos ali naquelas 2 semanas de Assembleia, mas acho que foi um resultado bem legal, bem bacana. Toquei alguns projetos específicos, né, na diretoria, por exemplo, de área de bordo digital, que acabou virando agora uma grande ação de blockchain na agência, que entra muito nesse contexto de eliminar papel, gerar eficiência, a gente conseguir aproveitar o que a tecnologia tem para melhorar a interação com o regulado, diminuir custo, melhorar o acesso à informação. Um projeto muito grande que reestrutura a parte de pessoal da aviação civil. A ideia é regular muito mais, fazer uma gestão de risco, uma gestão por desempenho, ser menos, para usar uma expressão popular, né, ser menos cara crachá. Então, a gente fez toda uma reorganização ali do que é o sistema, e do sistema de pessoal hoje na ANAC, isso está em curso, já está bem avançado.
Uma das coisas, inclusive, veio a ser uma ação que está hoje no Voo Simples, que é uma ação das localidades, não vou falar dela mais para frente, mas você vê como naquele momento a gente, de certa forma, já discutia, já caminhava muito para uma pauta de simplificação, de modernização, de busca de eficiência, que eu acho que é meio contrassensual ter um setor como o nosso, tecnologia de ponta, as pessoas do mais alto nível, e aí, eventualmente, uma interação com o regulado, uma interação ainda muito arcaica, muito burocrática, muito de tramitação de papel, né? Então, acho que esse foi o resumo dos últimos anos, e aí eu excluí do resumo março de 2020, terminaram todos os mandatos, eles foram acabando, né? Eles vão acabando basicamente ano a ano, e aí, em março, o diretor Ricardo Bezerra e o diretor Botelho encerraram seus mandatos, eu era o diretor substituto, assumi exatamente junto com a pandemia, né? Desembarquei na presidência enquanto a pandemia desembarcava no Brasil, mas eu acho que a gente fala dela um pouquinho mais para frente. Acho que o resumo é um pouco esse aí, desses anos todos. É incrível como a sua trajetória está intimamente ligada à evolução desse setor, né? Cada uma das questões aqui que você trouxe, e aí eu tive o privilégio de poder acompanhar isso, né? Antes das concessões, o aumento da produtividade dos aeroportos, com uma série de ações que foram implementadas com o Conaero, as concessões, a mudança absurda que a gente teve nos aeroportos com as concessões, todas as discussões que a gente fez para o desenvolvimento da aviação regional, e a gente vê como isso evoluiu bastante, e essa experiência, a gente teve a sorte de ter você como diretor-presidente em março, porque certamente você era a pessoa... Enfim, sei que talvez, se você pudesse ter escolhido, talvez você não tivesse escolhido estar aí nesse momento, mas a gente teve a sorte de ter você nesse momento, porque essa experiência toda ajudou a lidar com esse desafio que não foi pequeno, né? Eu acho que você fez isso muito bem, né? A gente pôde acompanhar, inclusive nas nossas conversas, você fez isso muito bem. Mas voltando aqui na nossa pauta, tudo isso, né? E a gente discutia muito a história de começar a melhorar também o ecossistema da aviação geral, e aí no último dia 7 de outubro, a ANAC lançou o programa Voo Simples, que traz regras mais modernas para o setor da aviação brasileira. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que essa iniciativa foi estruturada, de que forma que o programa vem sendo implementado e como que o programa, diretor, vai modernizar a aviação do país e de que forma o passageiro vai ser beneficiado com o programa. Legal. Esse é o assunto, eu acho, preferido meu, mas não só meu, de toda a ANAC. Estamos bem envolvidos aí com o Voo Simples. Mas, Paulo, antes eu vou pedir 30 segundos só para explicar um pouquinho do contexto, porque o Voo Simples não surgiu do nada, né? Ninguém acordou com uma ideia e quis fazer um Voo Simples, ele se encaixa dentro de um contexto. E aí vou exemplificar com 3 ações que já estão em curso na ANAC e como elas se encaixam, como o Voo Simples se encaixa nela. Então, a gente já vem na ANAC há algum tempo, Ricardo Fenelon participou de muitas dessas iniciativas enquanto diretor, enquanto esteve aqui conosco, tentando mudar um pouco a forma como a agência atua e como ela interage com os seus regulados. Então, vou dar alguns exemplos que eu acho bem emblemáticos. Por exemplo, na forma como a gente mede desempenho, coisa interna aqui da gente, como a gente mede, a gente tem um sistema todo de medir produtividade, metas com os nossos servidores, e anualmente a gente repactua essas metas e vem uma busca por ganho de eficiência. Então, a gente vem mudando a lógica, e agora em 2020 isso se aprofundou, para focar menos no processo, focar mais no produto. Então, menos qual é o processo e quanto tempo eu levo para tocar esse processo. Bom, vamos ganhar a produtividade do processo? A gente está mudando um pouco, invertendo a lógica. Qual é o produto que eu quero gerar? Qual é o produto que eu espero? Em qual qualidade que eu espero? A partir do produto, eu desenvolvo os processos. E não a partir do resultado dos processos, os produtos acontecem. Então, a gente vem tentando mudar essa lógica. A gente fez esse ano uma reestruturação interna, organizacional na ANAC, criamos uma superintendência nova, com qual objetivo? O objetivo de separar melhor o nosso público regulado. Então, a gente sabe direitinho qual superintendência cuida de qual público, como eu gosto de falar, dos nossos regulados, para quê? Para dar uma atenção de mais qualidade ainda, mais personalizada ainda, mais específica ainda, para que a gente possa interagir e estar acompanhando todos os movimentos do setor, bem focado por público. Também com foco na qualidade do que a gente faz. A gente criou esse ano também, e o diretor Ricardo Catanã, que é o
patrocinador do projeto, projeto de regulação responsiva, que muda um pouco a forma como a gente enxerga e faz fiscalização. Eu resumo ela, porque eu acho que é uma ação tão bonita, eu passaria 1 hora falando dela, mas eu resumo ela como o seguinte: eu acho que a regulação responsiva, ela é um instrumento que a gente quer usar a fiscalização como um instrumento de aproximação do setor. É um instrumento de aprimoramento do diálogo e da busca conjunta pelo compliance regulatório, pelo compliance de segurança, que é o mais importante, que no fim das contas tudo que a gente faz se resume à segurança. Então, a fiscalização tem que deixar de ser esse instrumento de embate, de afastamento ou de disputa, em que você eventualmente vê alguma coisa que é não conforme, aí multa, busca os instrumentos punitivos, e ela tem que virar um instrumento de aproximação, um instrumento de busca conjunta pelo nível que a gente quer, que é um nível de compliance regulatório. Então, tudo isso para melhorar a qualidade do que a gente faz. Mas isso tudo tem um alcance limitado. Limitado a quê? Limitado ao arcabouço regulatório, ao arcabouço legal. Não adianta a gente pensar em qualidade, pensar em produto, pensar em fazer direito, se lá no código, que é um código da década de 80, a gente tem leis de tarifa aeroportuária que é da década de 70, está tudo super prescritivo, a pessoa tem que entrar com papel, tradução juramentada, 2 testemunhas, margem de prenotação. Por mais estranho que isso possa parecer, está escrito no código, né? Então, o que a gente viu é que se a gente não parasse também para alterar, ou para pelo menos tornar mais leve o arcabouço regulatório, a gente não ia muito longe com todas as outras iniciativas. E aí que o Voo Simples vem. Então, o que a gente fez, basicamente, foi se reunir com todos os setores, de A a Z, todo mundo, mas o foco era interessante, a premissa, Paula, porque a gente falava assim, olha, a gente não quer discutir questões regulatórias, a gente quer discutir burocracia, o que a gente pode reduzir de burocracia. Porque as questões regulatórias demoram um pouco mais de tempo, tem padrão internacional, a gente não, né, a gente é muito cuidadoso em fazer grandes mudanças, tem estabilidade do mercado, mas a burocracia, a forma como a gente cobra e exige os regulamentos, ao nosso ver, atrapalha demais o que a gente quer, que é produzir com qualidade, né, entregar qualidade. E o pior de tudo, gasta recurso do governo e da iniciativa privada com a burocracia em si, e aí a gente se distrai da segurança, e mais uma vez vou falar de segurança. Então a gente tira isso para focar em segurança. Vamos ser eficientes, vamos gastar o mínimo possível com formas e burocracias, e vamos gastar o máximo possível com segurança. Então o Voo Simples, ele, em resumo, ele é isso. A gente listou mais de 200 iniciativas, mas é óbvio que não dava para atacar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente focou numa primeira etapa em 52 iniciativas, e aí pincelamos para atender todos os setores, aeroagrícola, experimental, pessoal da aviação, empresas, enfim. Mas a ideia é que o programa seja parte do dia a dia da ANAC. Então, a gente está numa frente muito grande de criar a governança do programa, como as conversas se perpetuam, como elas se renovam. Fizemos 52, vamos renovar a carteira, vamos atacar outra. Qual atacar primeiro, qual atacar depois? Enfim, é mais um instrumento, Paulo, vou repetir, de diálogo, de aproximação e de busca conjunta. Porque a gente sabe que segurança está no sangue de qualquer um que ama aviação, de qualquer aviador. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é fazer uma conjunção de esforços que a gente vai atingir o objetivo de forma melhor. Então, se eu pudesse resumir o programa, é isso. E aí, quem ganha com isso? Todos nós. Passa a ser mais barato, passa a ser mais simples, passa a ser mais fácil e passa a incentivar investimentos, passa a incentivar a atualização e modernização, novos modelos de negócio, mais aviões, mais perspectivas, e o passageiro ganha e o passageiro se deleiteia com tudo isso, né? Se vai ter muito mais produto, muito mais avião, diferentes oportunidades a um custo mais baixo, é óbvio que para o passageiro, a gente acha que o conjunto da obra, se você olha ação por ação, eventualmente ela parece uma ação que tem um resultado pequeno, mas o conjunto da obra a gente acha que tende a ser muito significativo para o setor de aviação. Diretor Juliano, não tem nem como falar de outra forma que não seja assim, todo mundo viu de forma muito positiva esse programa. E eu queria te perguntar 2 coisas sobre isso. Primeiro, não só em relação ao Voo Simples, mas durante toda a pandemia, teve uma sintonia muito grande entre a ANAC e o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, com o secretário Marcelo Sampaio. Se você puder falar um pouco disso. E também, como aqui tem um público muito apaixonado por aviação, o pessoal do setor, se você puder citar
uma ou duas medidas interessantes aí do programa, só para... Vou tentar ficar em uma ou duas. Eu tenho um carinho por todas elas, mas eu vou tentar ficar com poucas. Mas, olha, a parceria é espetacular. Eu comentei isso no dia do lançamento do programa. O Tarcísio e o Marcelo são dois grandes líderes, super gestores. Eu brinco com o Tarcísio que outro dia a gente tinha combinado um cronograma para uma certa ação, e eu precisei de mais 7 dias, num cronograma que tinha mais de 2 anos. E eu suei para o Tarcísio me entregar mais os 7 dias que eu precisava, porque tudo ali, o comprometimento é muito grande, a energia toda que eles passam e transmitem para as equipes, ela é muito grande. Então, os dois, tanto o Marcelo quanto o Tarcísio, eles são grandes gestores, grandes líderes, e aí a gente funciona por música mesmo. Então, é até muito difícil para a gente, do lado de cá, não dar 130% todo dia, porque a gente vê o exemplo dos dois. O Rony também, que é o secretário de Aviação Civil, um grande parceiro, mais um apaixonado aí nesse mundo, um cara sempre pensando, sempre tentando inovar e trazer novas iniciativas. Então, eu acho que a gente, de uma certa maneira, por um lado, vive o maior desafio do setor, né? Pelo menos desde que eu me lembre aí. Por outro lado, a gente tem no Brasil uma conjunção de fatores, uma conjunção ali de pessoas e de princípios que são bem interessantes e aí nos ajudam muito nesse dia a dia. Para citar algumas medidas do programa, o programa está fazendo 2 semanas aí desde o seu lançamento, e acho que para mostrar o comprometimento da ANAC, como a própria agência se envolveu com o programa e com a perspectiva legal de tirar o foco daquilo que não interessa e seguir para o que interessa, nós já lançamos mais ou menos 6 iniciativas em 2 semanas. Então, algumas dependem de mudança de resolução, e aí a gente está colocando em consulta pública, né, para que a gente possa aprimorar junto com a sociedade. Mas eu vou dar um exemplo, Fernando, que é prova, né? Quem queria fazer prova na ANAC você lembra muito bem como era, a gente basicamente atendia em 13 localidades, tinha todas as restrições de horário, aquela dificuldade para marcar, as pessoas tinham que se deslocar, muitas vezes tinha algum problema com a prova, então tinha que passar uma semana naquela cidade até fazer. Então, a gente conseguiu fazer uma parceria muito interessante com a FGV, e estamos ampliando de 13 localidades, se não me engano, eram 7 estados da federação, para 40 localidades. Todos os estados da federação vão ter pelo menos uma localidade, uma cidade, né, com prova. Então, a gente acha que isso vai facilitar demais a vida das pessoas. O sistema da FGV é bem interessante, então é bem fácil de marcar, é bem fácil é bem simples mesmo, para usar aí a palavra do programa. Então, a gente acha que é uma ação bem interessante. Eu gosto muito de falar da validade da habilitação dos pilotos, porque eu mesmo, quando me apresentaram a ideia e quando a turma veio conversar comigo, eu achei estranho, não sei mais, espera aí, a validade da carteira, então o cara vai tirar a carteira uma vez e sai por aí voando, e o que o pessoal me explicou é que, na verdade, não, que, na verdade, o que interessa do ponto de vista de segurança são os requisitos, aptidão física, e isso o cara vai ter que continuar fazendo, experiência recente, isso a gente monitora e continua fazendo, independente da habilitação, treinamento, então tem a periodicidade do treinamento, aliás, a gente está discutindo, está em consulta pública, uma mudança na periodicidade do treinamento, mas, enfim, o que importa para o piloto estar apto a voar, não é se a carteira está válida ou não, é se ele tem aptidão física, experiência recente, se ele está treinado. Então, parece pouco, né, falar que a carteira não precisa mais de validade, porque a ANAC tem muita confiança e tem instrumentos para monitorar os outros requisitos, independente da carteira. Então, pode soar estranho, mas pensem que todos os pilotos, todas as dezenas de milhares de pilotos do país, todo ano, tinham que mandar para a ANAC, pedir revalidação da sua carteira, paga uma taxa, a taxa chama TEFAC, todo mundo do setor conhece bem. Então, paga uma TEFAC só para ter a carteira renovada. Porque, vejam, se ele tiver aptidão física em dia, treinamento em dia, experiência recente em dia, mas esquecer de renovar a validade da carteira, ele não podia voar. Ele está apto ao voo, mas ele não ia poder voar porque a burocracia não ia deixar. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar. A gente está com um estudo super interessante para incentivar a operação anfíbia. O Tarcísio usa um termo super interessante, que nós vamos ganhar milhares e milhares de quilômetros de aeroportos, de pistas de pouso. Então, eu acho que é um estudo super interessante, que já vem na ANAC há algum tempo, mas aí agora a gente se juntou ao setor aí, estamos com uma proposta bem adiantada, bem legal.
A manutenção remota, Fenelon, quantas vezes a gente falou disso, né? Agora está em consulta aí também da aviação aeroagrícola, então o avião parava em algum lugar, tinha que ficar parado 2, 3, 4 dias até chegar um mecânico. Então agora, para algumas tarefas, enfim, desde que supervisionado à distância, a própria pessoa pode dar manutenção, traz o avião de volta e aí depois faz. Então, enfim, a ideia do programa é isso, é mexer nesse dia a dia, mexer nessa dinâmica. A instrução suplementar vou falar a última, a instrução suplementar com relação à área densamente povoada, polêmica, então é outra que também está aí em consulta pública, né? A gente quer avançar com isso, quer, de uma vez por todas, colocar a regulação ali no seu devido lugar. Enfim, acho que são algumas delas, mas como eu falei, são mais de 200 iniciativas que estão listadas. Você trouxe uma questão aqui que eu acho importante frisar, né? Quando o Fenelon começou a falar, você começou a falar do programa Simples nessa nossa conversa, você disse que o programa foi uma evolução de diversas iniciativas da ANAC, e para a gente que está acompanhando aqui o trabalho de vocês, fica muito claro, né? Eu interajo com várias organizações públicas, e eu entendo que esse trabalho de vocês, de aumentar a produtividade, de modernização, blockchain, etc., prepararam essas iniciativas para chegar onde elas estão agora, porque sem isso é impossível simplificar. E a gente já está discutindo ainda a teoria, né? Como a gente sempre diz, a gente se depara com os obstáculos, entende que tem algumas questões que são muito difíceis de serem resolvidas, e vocês conseguiram ir aí com essa gestão muito aberta para a inovação, e aí se tem uma coisa que eu acho que vocês conseguiram fazer bem, foi a inovação, e aí eu quero parabenizar aqui vocês por esse trabalho, aí sei que você teve muita participação nisso, a equipe é muito boa, e eu reconheço aqui, por acompanhar essa trajetória, o quanto vocês conseguiram inovar para chegar nesse ponto. Então, quando falar de voo simples, não é assim uma questão pontual, é uma evolução bem importante da agência, e eu espero aí que seja exemplo para outras organizações para seguir nesse mesmo caminho aí de inovação e de modernização dos processos. E aí, falando disso, né, então, você contou para a gente a trajetória e esse ponto que estamos com o voo simples. Eu queria que você contasse para a gente, diretor, como é que você tem pensado o setor da aviação brasileira no curto, acho que a gente discutiu um pouquinho, mas acho que essa perspectiva de médio e longo prazo, e o que vocês estão considerando das expectativas, inclusive, do cenário mundial, desafiador, que desafios que vocês acham que vão marcar essa jornada, e falar um pouquinho dessa retomada pós-crise e das questões que estão aí. Você comentou um pouquinho sobre a regulação de drones e tudo, um pouquinho esse cenário de médio e longo prazo, que acho que vai continuar a ser desafiador, não dessa forma, acho que vai ser um pouco mais fácil. Espero que esse cenário não se repita tão cedo. Deus te ouça. Paulo, acho que é bem isso mesmo. O voo simples, ele acaba sendo uma consequência, né, de toda uma evolução, de todo um amadurecimento que vinha acontecendo, às vezes não de forma organizada, como o programa se propõe a organizar a iniciativa, mas é fruto de um amadurecimento que vinha acontecendo. E aí, não posso esquecer, eu citei muitas ações que são ações da ANAC, mas uma parte importante do programa é o CBA, a gente precisa mexer. Tivemos uma conversa longa durante a sabatina com os senadores sobre isso, como eu falei, o código da década de 80, a gente está preparando uma mudança muito grande, por exemplo, nas TEFACs, tem muita taxa, a gente tem 334, se a memória não me falha, taxa, então é uma dificuldade até de coordenar e controlar qual taxa, e às vezes a pessoa paga uma taxa, a taxa é a taxa errada, então a gente está fazendo uma proposta aí, a ideia é simplificar para alguma coisa como 20 e poucas taxas só, dá mais racionalidade. Então, tudo isso compõe um novo cenário, né? O que a gente espera é que tudo isso compõe um novo cenário, que se linka com as perspectivas e com o futuro. Quando a gente fala de voo simples, quando a gente fala de reestruturação, a gente já não fala mais de pandemia, nós já estamos olhando para frente. A ideia é que a gente consiga, e aí uma ressalva, acho que a pandemia ensinou muito para a gente, mostrou muita coisa para a gente, do ponto de vista de oportunidade de melhoria. Difícil falar para frente sem olhar o que aconteceu nesses meses todos. Então, a gente criou logo no começo ali o que a gente chamou de GT da retomada, que tinha grandes frentes. Uma frente dos protocolos sanitários e uma outra frente das normas mesmo, regulamentos de safety, uma outra que dava apoio, cuidava de fronteiras. Vou falar das duas primeiras. De protocolo sanitário, acho que andou super bem, as medidas estão acontecendo nos aeroportos, os dados que a gente tem coletado são super positivos, a gente acha que criou um ambiente
propício, adequado à retomada dos voos e com toda a segurança, não só para os passageiros, como também para os profissionais da aviação, né? Então, eu acho que foi muito importante e isso ajuda a suportar o crescimento, e a gente tem visto que o crescimento tem sido bem interessante, o Brasil tem retomado num ritmo bem interessante, já falo disso. A outra frente, que era a frente mais densa de todas, que eram todas as medidas, aeroporto, empresa aérea, operação aérea, pequenos e grandes, que eram essas medidas de safety, vamos dizer assim, a gente já conseguiu tratar mais de 90% de tudo que a gente tinha mapeado, a gente conseguiu tratar e endereçar. Então, mais uma prova de como trabalhar em conjunto, e o GT da retomada não é um GT da ANAC ou da SAC, é um GT que está em todo o setor, né? O grupo de trabalho, ele já tem na sua constituição o setor. E aí prova de como tudo isso é um grande catalisador da evolução. E aí, a gente acha que a gente vem com essas iniciativas, mais voo simples, mais essas mudanças, a gente vem criando um cenário de incentivo mesmo, um cenário que espero que seja um crescimento virtuoso, um crescimento sustentável. A gente vem crescendo de forma bem interessante. Para vocês terem uma ideia, está programado para novembro, do ponto de vista de localidades, a gente já chegar em 83 localidades com voos regulares. A gente tinha 115 no pré-pandemia, mas chegar em 83, ainda esse ano, já em novembro, o que dá mais ou menos um pouco mais de 70, ali, 72, 73% das localidades, é um número bem interessante, que nos deixa bem confiantes e animados aí na retomada. Do ponto de vista de voos, e aí vou falar de frequências semanais, a gente está em novembro mais ou menos com 63% das frequências. As primeiras expectativas eram chegar no fim do ano entre 50 e 60, já vamos atingir em novembro mais de 60. Eu acho que é mais um sinal de que todas essas iniciativas estão dando às pessoas segurança, e com segurança elas estão topando voar, né? As passagens ainda são compradas em cima da hora, mudou um pouquinho o perfil, mas as pessoas estão se sentindo bem seguras e não há aquele medo que se esperava ter eventualmente de voar, e os números estão aqui para mostrar isso. Então, acho que é um dado que nos deixa muito animado. Agora, falando das perspectivas, de como mudar a lógica da regulação, tá, Paulo? Acho que é importante falar disso, e isso é difícil de explicar em exemplos. Mas antes, basicamente, se eu pudesse resumir, o setor trabalhava como? Tudo que você quiser fazer tem um regulamento, vá no regulador, o regulador analisa, te certifica, que no fim das contas te autoriza, e você pode explorar, voar, fazer aquilo que você quiser. Mas na pandemia a gente simplesmente não pôde se dar o luxo de ter essa dinâmica, de poder analisar e olhar um a um, caso a caso. Muitas das medidas estão aí há algumas décadas, é de conhecimento geral, está no sangue de todo mundo, tanto do setor privado quanto da aviação. Então, a gente acabou invertendo a lógica na pandemia, por necessidade. A gente tomou algumas medidas em que a gente inverteu a lógica. A gente falou assim, querem operar assim? Um exemplo é táxi aéreo com as cargas perigosas. Podem operar, está todo mundo autorizado a operar. Publica uma cartilha, está aqui os parâmetros, está aqui o que a gente acha que vocês precisam fazer, está aqui o que vocês têm que seguir, vocês já estão autorizados, e, por favor, qualquer dúvida, qualquer questão, nos procure. E aí a gente, junto, se organiza. Os resultados, eu estou dando um exemplo, mas a gente fez isso em outras situações também, os resultados superaram em muito as expectativas. A gente se aproximou demais do regulado, a gente criou um ambiente super propício, de troca de ideias, de dúvidas, e aí vinham algumas sugestões de, mas se eu cumprir desse jeito, eu atinjo o objetivo ou não, sem criar aquele funil e aquela barreira que a regulação tradicionalmente cria e criava aí no setor. Então, eu acho que esse é um exemplo de como eu enxergo o setor daqui para frente. Eu enxergo o setor daqui para frente desse jeito. O regulado e o regulador juntos, e se essa relação for saudável como ela tem sido, e eu acho como ela é mesmo, e como ela deve ser, a gente consegue dar dinamismo e dar flexibilidade para a iniciativa privada, e eu não falo mantendo os níveis de segurança, não, aumentando os níveis de segurança. Porque a partir do momento que eu vejo o cara indo atrás do meu regulamento, atrás dos meus guias, me procurando, tirando dúvidas, e quando ele tem alguma ideia, ele me pergunta, e eu crio assim, eu elevo os níveis de segurança. Então, eu acho que o que muda para a regulação, o que muda do ponto de vista do regulador, o regulador precisa entender isso, é que ele tem que tratar os regulamentos, o compliance, e dar atenção a esse dinamismo que a iniciativa privada já precisava, e agora mais ainda, né? A gente precisou ajustar a malha para quase zero em uma semana,
e a gente precisa todo dia reinventar a malha e ir aumentando ela num crescimento vertiginoso para retomar, e os negócios e as companhias têm que ter flexibilidade e capacidade de ajuste. Então, para o regulador tem um dever de casa interessante, a gente está se preparando para isso. O que está mais nebuloso, Paulo, eu diria, assim, o que está mais incerto, os voos internacionais ainda, né? As questões de fronteiras ainda são bem delicadas, particularmente acho que o Brasil está no caminho certo, o Brasil está na linha certa, está agindo de maneira correta, e a gente tem tratado com todos os outros países na busca desse equilíbrio e desse consenso, tentando entender as particularidades de cada país, mas que a gente busque um avanço consensual e com equilíbrio, porque não adianta um país tomar uma ação, o outro não toma, né? Do ponto de vista de voos internacionais, funciona muito como ilha, então não dá para você ficar ilhado. Então, eu acho que isso é talvez um grande desafio aí para os próximos meses, a gente conseguir, no plano internacional, criar um nivelamento aí, alguma coisa que seja mais homogênea, porque não dá para planejar a retomada de voo internacional com essa diversidade e essa variedade toda de medidas de fronteira. Diretor Juliano, infelizmente estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo. Queríamos realmente agradecer a sua presença, foi uma honra. Gostaríamos muito também de contar com a sua participação, com a participação da ANAC, no Air Connected DX, dia 24 e 25 de novembro, vai ser um grande evento digital, eu me arrisco a dizer talvez um dos maiores do mundo, digital, só para aviação, e queria também parabenizar por todo o trabalho nesses meses e desejar muita resiliência, mas também muita sorte aí nos próximos meses, nesse novo mandato de diretor-presidente, apesar de você ser hoje um dos maiores gerenciadores de crise, torcer para que sejam anos de muita construção e de menos gerenciamento de crise. Muito obrigado. Com certeza. E essa nossa entrevista já é uma das ações do pré-evento, né, voltada ao fomento de tema relacionado ao setor de transporte aéreo e que contribuam com a retomada do segmento, com o envolvimento dos vários atores que compõem esse ecossistema. E a nossa finalidade, e é uma conversa que a gente sempre teve, e aí eu tenho o privilégio de estar entre amigos e que a gente, de uma certa forma, compartilha da mesma visão de futuro para o setor, né, que é achar essas alternativas sustentáveis para adaptação nesse novo cenário, considerando principalmente a necessidade de flexibilidade e colaboração, né? Eu acho que, Juliana, você sempre teve isso muito incorporado e você prova isso com as suas ações, e a gente percebe que esse diálogo, ele proporciona esse ambiente de melhoria para todos os envolvidos. Então, quero agradecer mais uma vez pela sua participação e boa sorte, pode contar conosco aí nessa sua nova trajetória. Que espero que os desafios sejam de construção agora positiva e que esse cenário desafiador demora bastante, ou de preferência nem tenhamos mais, né? Obrigada, Juliana. Pessoal, queria agradecer demais vocês, grande prazer revê-los. Eu já elogiei em outras oportunidades, vou elogiar de novo. Com essa realidade do distanciamento e essa coisa toda, o desafio da comunicação e de fazer a informação fluir, ele é ainda maior, e eu acho que vocês são grandes atores aí em encurtar essas distâncias, em promover o fluxo contínuo e uma coisa bem fluida do ponto de vista de informação e transparência. Isso não é à toa que a gente apoia, porque não tem parceiro maior que um regulador pode querer do que pessoas que incentivem a transparência e o fluxo de informação. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Para a gente, vamos estar presente com certeza no evento. É sempre um grande prazer, sempre uma grande honra. Se Deus quiser, agora eu acho que as crises nos trouxeram boas oportunidades, grandes experiências, mas vamos agora passar um tempo no oásis, porque eu acho que é o que o país precisa, é o que a gente está preparando para o setor, e eu acho que é o destino do país, né? A gente tem um futuro muito bonito aí para frente, com certeza. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Bom dia.